eu quero trazer uma opção oferecida pela própria UFSC, que é o acesso ao terminal remoto de softwares. A UFSC tem um conjunto de computadores instalados lá dentro da CETIC, que eles disponibilizam diversos programas instalados lá dentro. Vários deles, inclusive, são softwares licenciados, que a gente não consegue usar individualmente das nossas máquinas, mas lá dentro tem essa opção. Então, para a gente acessar o terminal de softwares, eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar ti.ufsc.br. Esse é o site onde tem todas as informações que a CETIC presta com relação aos serviços deles. Então eu vou pesquisar aqui no portal por terminal. E o que eu quero aqui é na parte de dúvidas, aqui embaixo ó, tem o Windows, como conectar ao terminal de softwares. Se você tiver o sistema Mac, tem uma opção também, e no sistema Linux também. No meu caso, eu vou utilizar a opção do Windows. Aqui, dessa parte para baixo, ele dá todo o passo a passo de como pode ser feita a conexão manualmente. Mas logo aqui na parte superior já tem um link que ele permite fazer o download do arquivo de conexão. Então este arquivo aqui, o que eu vou fazer? Eu fiz download dele e eu vou arrastar aqui para minha área de trabalho. Eu vou deixar ele sempre aqui à mão para quando eu quiser usar. Então basicamente eu dou 2 cliques nele, ele vai abrir aqui e vai falar, olha, você está tentando se conectar a um fornecedor desconhecido, mas não tem problema, a gente sabe que é a UFSC. Então ele vai fazer login aqui e eu vou colocar o meu usuário completo da UFSC. Quem for aluno pode colocar @UFSC também, tá? Porque aqui não é o e-mail, aqui é o domínio de autenticação. Então estou fazendo login utilizando o domínio UFSC. Se for apenas eu, o utilizador deste computador, eu posso colocar a opção de lembrar-me que eu não vou mais precisar digitar esse usuário e senha. Vou clicar para fazer a conexão, então ele está protegendo a conexão remota. E uma coisa legal desse desktop virtual é que não é necessário estar conectado na VPN. Então eu não preciso configurar a VPN para ter o acesso. Ele sempre faz essa pergunta aqui com relação ao certificado digital. Eu sempre seleciono a opção de não perguntar novamente, mas em alguns momentos ele acaba pedindo 2 vezes. E outra coisa que está acontecendo nesse terminal de software é essa mensagem aqui com problema de licenciamento. Isso aqui acontece porque a CETIC está em processo de licitação das licenças CALL para liberar o acesso ao terminal remoto. Então eu vou dar um OK aqui. E se por acaso eu passar daqueles 60 minutos, o terminal de software vai me desconectar e aí então eu só refaço a conexão novamente que não vai ter problema nenhum. Então este é a cara do terminal de softwares. Veja que fica uma barra azul aqui em cima. Ele é exatamente como se fosse um computador. Mas olha só, é diferente da minha máquina atual. Isso daqui funciona como um acesso a um outro computador que está lá dentro da CETIC. Então tudo que eu fizer aqui dentro não é a mesma coisa das coisas que eu fizer dentro do meu computador. Então tudo que eu fizer dentro do terminal remoto é como se eu estivesse dentro da UFSC, na frente daquele computador onde está instalado este Windows Server. Aqui dentro eu tenho uma série de aplicativos licenciados pela própria CETIC. Por exemplo, toda a suíte da Adobe, eu tenho desde o Adobe Photoshop até o Adobe Bridge Creator, o Illustrator. Então eu posso utilizar qualquer um desses softwares aqui da Adobe. Eu tenho o AutoCAD, na versão 2019. Aqui dentro também tem o MATLAB, na versão 2013. Eu tenho a suíte do Office, aqui eu tenho a versão 2013, a que está instalada aqui no servidor. Então se por acaso eu precisar utilizar, mesmo os alunos, né? Os alunos que utilizam Linux ou que não têm o Office instalado, eles podem carregar os arquivos aqui para dentro. Tem o R, o CFile, o SolidWorks. Então tem uma série de aplicativos instalados aqui dentro. Para quem for servidor da UFSC, tem também, por exemplo, o MATL, o ADRH, o CAPG, tem o CAGR. Então se você não tiver isso instalado no seu computador, você pode acessar o terminal de softwares e executar esses aplicativos aqui. E se eu tiver algum arquivo no meu computador, um Ctrl+C nesse arquivo, ou botão direito copiar, eu venho aqui de novo no terminal, botão direito e colar,
ele traz aquele arquivo que estava no meu computador para dentro do terminal da CETIC. Então ele criou um túnel entre o meu computador pessoal, que está na minha casa, até o computador da CETIC e jogou o arquivo lá para dentro. Da mesma maneira, eu consigo pegar um arquivo que está dentro do terminal de softwares e trazer ele para dentro do meu computador pessoal. Então eu posso fazer das duas formas. Uma coisa bem legal que o terminal de softwares pode ser utilizado é a questão do Adobe Acrobat Pro. Ele é um dos elementos que compõem a suite da Adobe que me permitem editar alguns PDFs de maneira rápida e fácil. Então deixa eu mostrar um exemplo aqui de um documento que eu escaneei nas impressoras da UFSC. E olha só, é um boletim de ocorrência e como eu escaneei ele pela impressora, ele virou uma imagem. E inclusive eu escaneei ele do lado errado. E quando eu quero fazer a visualização dele correta, eu preciso vir aqui no visualizar, girar a visualização e rodar. Então olha só, eu não consigo selecionar o texto porque ele é uma imagem. E além disso, como eu não editei esse arquivo no momento em que eu fiz esse processo de girar a visualização, se eu fechar o arquivo e abrir ele novamente, ele não vai ter salvo esse processo de girar a visualização. Então eu vou ter que vir aqui de novo, porque isso é só no modo de leitura, não estou alterando o arquivo quando eu faço isso. Então eu quero mostrar para vocês que a gente pode editar esse arquivo aqui utilizando uma das ferramentas que está lá dentro do terminal de software. Então eu vou vir aqui no meu ícone da área de trabalho, vou iniciar a conexão com o terminal, vou dar um OK aqui, todas as vezes que eu me conectar vai dar esse erro, vou diminuir aqui a tela, vou copiar este arquivo PDF que está no meu computador, vou vir aqui copiar, vou voltar aqui para o meu terminal, botão direito e colar. Então ele trouxe o arquivo para cá. E agora eu vou vir no iniciar e utilizar a opção do Adobe Acrobat DC. O Acrobat 9 Pro ele também faz esses mesmos processos, só que ele é uma versão um pouco mais antiga. Eu vou utilizar o Acrobat DC. E talvez na sua situação, quando você abrir a primeira vez o Adobe Acrobat, você vai precisar fazer login com uma credencial da Adobe. Ela não é paga, tá? Você só vai ter que se registrar e todas as vezes que você entrar aqui, você vai ter que colocar essa credencial. Na minha situação, como eu já tinha feito antes, eu não precisei digitar isso novamente. Mas de tempos em tempos, a CETIC exclui todos os arquivos que estão aqui no terminal de software. Então pode ser que essa sua configuração se perca e você tenha que digitar o usuário e senha novamente. Com o Adobe Acrobat Pro DC aberto, eu vou vir aqui em Arquivo, Abrir. Na minha área de trabalho, eu vou selecionar o meu arquivo. Olha, ele já me trouxe aqui. Eu vou pedir o seguinte, ó. Aqui na lateral, talvez essa barra aqui para você ela venha contraída, eu vou expandir ela, tá? E se talvez ela não aparecer também aqui na lateral, aqui em cima tem uma aba chamada Ferramentas. E o que eu quero é o Organizar Páginas. Eu vou clicar para Organizar Página. Ele vai me mostrar todas as páginas desse arquivo. Nesse caso eu tenho apenas uma. E aqui em cima eu posso extrair, eu posso substituir, eu posso inserir uma nova página. Mas em específico para essa daqui, eu quero selecionar e clicar em rotacionar. Então essa foi a primeira edição que eu fiz do arquivo. Rotacionei. Vou fechar aqui. Então essa foi a primeira edição que eu fiz. A segunda que eu quero fazer é a parte de otimizar esse PDF. Então aqui na lateral eu tenho uma opção de digitalizar e OCR. Então a ferramenta de OCR é a que vai fazer o reconhecimento do texto aqui do meu arquivo PDF. Então olha só, eu ainda continuo sem conseguir editar ele. Então eu ainda continuo sem conseguir selecionar o texto desse arquivo. Eu vou vir em digitalizar e OCR e vou utilizar a opção de aprimorar. Eu quero aprimorar este documento digitalizado. Eu quero também reconhecer o texto e vou clicar aqui em aprimorar. Então o que ele vai fazer? Ele vai inclusive corrigir, às vezes quando a gente faz o escaneamento de uma página, a página fica um pouco torta, ele consegue até posicioná-la da maneira correta. Então olha só, a partir desse momento eu já tenho um arquivo onde eu consigo selecionar o texto, copiar e colar. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar em arquivo, salvar como, e vou salvar na minha área de trabalho, vou chamar ele aqui de alterado, para deixar o original ali.
Então eu tenho os meus dois arquivos aqui, eu tenho o original e o alterado, eu vou copiar esse arquivo que eu alterei, vou minimizar o terminal remoto, vou entrar aqui na minha pasta de downloads e vou colar esse arquivo aqui dentro. Então F5 aqui para ele ficar melhor. Olha só, eu tenho o arquivo original e o arquivo alterado. Outra coisa legal que esse processo de otimização faz é diminuir o tamanho. Ele tinha quase 600K e ele caiu para apenas 31 KB. E eu ainda tenho a possibilidade agora de ter um PDF, onde eu consigo selecionar o texto, copiar, dar um Ctrl C aqui, vou abrir o meu bloco de notas, eu consigo colar as informações que estão dentro desse PDF em qualquer outro lugar, o que antes eu não conseguia fazer. E ainda mais, eu consigo também voltar lá para o terminal de softwares, abrir o Adobe Acrobat, descer novamente, vou abrir o mesmo arquivo aqui alterado, e aqui em cima eu vou chamar a opção de exportar PDF. Eu posso tanto pela aba de ferramentas, ou voltar no arquivo aqui e utilizar o menu de exportar PDF. Aqui eu consigo exportar para diversos formatos. Então um deles aqui é o Microsoft Word. Eu vou clicar em exportar. Eu vou salvar ele na área de trabalho aqui como um arquivo Word. Ele demora um certo tempo até conseguir fazer isso, mas olha só. No final eu tenho um arquivo muito próximo com aquele arquivo PDF. Olha só, vamos mostrar aqui, vamos deixar os dois lado a lado para a gente ver o que essa exportação conseguiu fazer. Então olha só, aqui embaixo onde eu tinha uma assinatura, ele não reconheceu muito bem. Um pedaço da assinatura que ele achou que é uma divisão nessa tabela. Aqui em cima a parte do cabeçalho também não ficou 100%. Mas o legal é que boa parte do arquivo ela pode ser utilizada. Então você vai ter que fazer alguns ajustes aqui, mas não vai ter que recriar todo o arquivo novamente. Então aqui eu já estou com o arquivo do Word. Posso alterar aqui a cor do texto, por exemplo. E quanto menos elementos gráficos tiver o seu arquivo, como tem aqui tabelas, tem logo, tem assinatura, melhor vai ficar a exportação para Word. Então isso pode ser utilizado caso você queira converter um arquivo que está em PDF para Word, Excel, PowerPoint, tem diversos formatos de exportação. Então esse é um recurso gratuito que a UFSC oferece.